de Falações falando sobre, eu sou Gael Andrade e hoje nós estamos num papo especial. Antes de mais nada, eu queria agradecer a presença do Anderson Lopes, da Bruna Senhorans, da Monique Ribeiro, que vão conversar conosco sobre um tema que há muito vem sendo colocado e, ao mesmo tempo, omitido da mídia: assédio sexual. E o tema do nosso bate-papo especial de hoje vai tratar simplesmente de um assunto que a revista Piauí, essa edição de dezembro, que está já nas bancas, vocês podem também acessá-la pelo site, eu vou deixar o link aqui para vocês. Eles trouxeram uma matéria denunciando assédios na Rede Globo, através da atriz e humorista Dani Calabresa, para com o até então, no caso, não mais diretor de humor do núcleo da dramaturgia da Globo, Márcio Smelling. Esse assunto ele reverberou muito ao longo dessa semana, não só pela questão do assédio que a Dani vinha sofrendo desde 2017. Ela que teve passagens pela MTV, pela TV Band e chegou à Globo em 2015 para integrar e protagonizar o programa Zorra, em sua reformulação proposta por Melling, através de dinamizar o humor e sair dos clichês, segundo ele, sobre sexo e gênero. Bem, não foi isso que aconteceu. E eu trago de antemão para o nosso debate também, né, o paradoxo da emissora ter, em 2019, disponibilizado a série Assédio, sobre o médico, né, sobre a reprodução humana do Abdel Maci, que foi preso por mais de 130 crimes contra mulheres, estupro, né, assédio sexual, não só moral, e a violação também desse direito. Então, para conversar sobre isso, e também para nós permearmos a matéria da Piauí, que fala dos assédios sofridos, das testemunhas, e que foram só a Dani Calabresa. Foram 43 funcionários da emissora que registraram queixa contra ele, além das ações coercitivas da diretoria do Núcleo de Humor, da assessoria de humor, que era composta por uma mulher, e, é claro, pelas acusações de Melling. As reverberações em torno da mídia e também as últimas declarações, em especial, de Letícia Spiller, na última terça-feira, falando sobre a boa conduta e que gerou tanta polêmica que ontem, quarta-feira, já que hoje é quinta que nós estamos gravando esse vídeo, ontem ela veio a público pedir desculpas pela má interpretação. E sim, Letícia, às vezes é muito bom ficar de boca calada. Anderson, Monique e Bruna, sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu queria agradecer a vocês. Né? Eu começo, primeiramente, falando sobre a questão do que foi abordado. Né? Eu vou trazer, assim, uma linearidade de assuntos, até porque o tema ele não é linear, né? Ele é um tema que ele tem sempre que estar em voga, ser trazido e principalmente debatido, e não só quando acontecem situações. Duas inquietações que eu tive, né, inclusive conversando com pessoas que também foram convidadas para estar aqui, mas às vezes, dada a rotina, a agenda, não pôde estar. Eu começo com a questão, o feminismo, né? Essa questão da sororidade feminina, ela é seletiva ou não? E quando eu falo dessa seletividade, eu trago também para o nosso debate a questão do assédio que o José Maier, né, cometeu em 2017 contra a figurinista da Globo e que todo o corpo feminino da emissora se juntou no movimento, mexeu com todas. Porque Dani Calabresa não participou, né? Não teve essa mesma questão junto com a figurinista que sofreu esse assédio, denunciou e foi escancarado para todo o país e revistas, e culminou na imediata expulsão do ator. Né? O feminismo ele é seletivo, mexeu com todas mesmo ou não? Né? Há uma balança invisível aí. Eu queria que vocês debatessem para a gente nesse primeiro momento, nessa primeira questão. Eu preciso deixar claro uma coisa que não é meu lugar de fala, porque eu não posso ser feminista, começa por aí, né? Vamos deixar isso claro, né? Não, você pode sim, na verdade. Seria ótimo que todos os homens deveriam ser feministas também. Então, é que às vezes eu tenho que eu não podia ser feminista porque eu não sou mulher. E eu falei assim, super respeito. Não. Seria muito bom que todos os homens fossem feministas, senão a gente não precisaria ainda em 2020 estar tentando explicar coisas que deveriam ser muito óbvias já, né? Para mim, a questão da sororidade tem muito a ver com o respeito.
os homens, às vezes, se encobrem. Você vê muito facilmente em rodas de homem, até quando eles não se conhecem tanto, eles se encobrem, eles têm uma parceria ali que a gente, enquanto mulher, sempre foi ensinada muito pelo contrário, a ser rival, entendeu? A ser esteticamente muito cobrada, a ser, ela é mais bonita do que eu, ela é melhor que eu, ela é isso. E isso é muito incômodo para mim. E ainda mais eu trabalho com beleza. Então, é muito incômodo para mim, ainda enquanto profissional de beleza, ter que, sabe, explicar. Eu tenho vários vídeos até no meu Instagram falando isso, que você é bonita do seu jeito e que você não precisa ser igual a outra para ser bonita ou para ser... Enfim, e você se respeitar e respeitar a outra. A sororidade não significa que você vai ser melhor amiga da outra. Você pode ter suas diferenças, mas você tem que saber respeitá-la. Monique, é tipo alteridade, né? Você entende o outro que é diferente de você e tá tudo bem ser diferente de você. Exatamente, é você aceitar que que aquela outra mulher não vai ter as mesmas atitudes que você, não vai ter o mesmo comportamento, não vai gostar das mesmas coisas que você, eu vejo muito isso, por exemplo, mulheres que têm um relacionamento com um homem que aí a ex é um problema, o atual é um problema, e não tem que ser assim, entendeu? Essa rivalidade, essa disputa, e é uma coisa muito fomentada até. Trazendo isso para a televisão, você, por exemplo, a novela que está reprisando agora, a novela eu acho que é das 9, que está reprisando, que tem a personagem que é da Débora Falabella, que tem uma cena que foi meio que, eu achei que foi meio que baseada naquela cena de celebridade da Maria Clara batendo na personagem da Cláudia Abreu. Laura, né? Era Laura o nome dela. E essa cena já não foi tão bem aceita, inclusive pelas mulheres, nessa novela. Eu esqueci o nome, que está sendo reprisada agora, das 9. Essa cena já não foi tão bem aceita quanto a porrada que a outra levou lá uns anos atrás, entendeu? Pela rivalidade. Por quê? Porque a gente já não está mais aceitando esse comportamento, não está mais achando bacana, né? E nessa novela que está agora é por conta do marido, que tem um caso com a Débora Falabella, né? E, enfim, eu acho que é isso. Acho que a sororidade significa você respeitar o espaço da outra mulher, você não entrar em rivalidade, e que os homens também não fomentem isso. E sobre o feminismo, eu acho que o homem tem que ser feminista, sim, porque o feminismo, inclusive, é importante para ele. Porque o machismo é ruim para o homem, essa coisa do homem não poder demonstrar sentimento, não poder ser mais sensível, não poder, se abrir, não poder se mostrar vulnerável, entende? Eu acho isso péssimo. Assim, é muito doido, porque assim, a gente está falando sobre um assunto que te abre para vários outros, né? Ele faz assim. Porque, assim, eu não sou hétero, como eu falo, né? Eu sou LGBTQIA+, ponto. E daí eu percebo a minha criação enquanto homem branco. Vamos lá, né? Porque a gente vai ampliar. Gente, homem branco, cisgênero, sendo LGBT, como assim? E se eu não sou afeminado, e a cobrança de não ser afeminado, o porquê não ser afeminado não é legal, e daí a gente vai se remeter sempre ao feminino, né? Porque o homem afeminado... E se você for afeminado também é um problema. Sim, é todo problema. O problema é gigantesco. Você não pode ser afeminado. E daí eu lembro de uma amiga minha, feminista, que ela fala que o grande problema é a mulher, teórica, não é que seja um problema, mas ela fala que o homem não pode ser feminino, o homem não pode ser afeminado porque ser mulher é inferior. Olha que loucura que a nossa sociedade faz. É uma mulher falando isso, né? Exato! Mas isso é uma questão também do construtivismo social, né? A gente vem de uma sociedade altamente machista, imperialista, patriarcal, onde isso é normal, e que a mulher ela
é nojento isso, mas ela é tratada e exposta como prêmio, como titulação, como um pedaço de canal que nós ontem conversando, né, Bruna, falando sobre isso, o corpo feminino ele é objetificado a todo momento, né? A gente tem uma dezena de antropólogos, de sociólogos que trabalham essa questão dessa construção, né, e desconstrução. E o que eu questiono é que tipos de seres humanos, de homens, a gente está construindo, e eu falo a gente porque nós estamos numa geração que também já tem filhos de amigos, ou sobrinhos, ou tios, enfim, a gente já passou ali de uma margem etária de só absorver o conhecimento, né? E essa construção, esse processo da desconstrução também, né? A mulher, ela pode sim usar a roupa que ela quer, ela pode sim falar do jeito que ela quiser, ela pode sim se portar, mas ela tem uma barreira muito invisível, e aí a gente vê fazendo paralelos, né, com a questão da negritude e da religiosidade, que eu não sou machista, eu não sou sexista, eu não sou racista, mas, né, esses termos de adversidade, esses advérbios, esses adjuntos adverbiais de adversidade, de temporalidade, colocam tudo no lixo, né? É um processo de construção, sim, da mediocridade do comportamento humano. E quando você tenta romper isso, não, pô, mas é assim, não é assim, né? De questionar e recortar estruturas sociais que não ditam com a nossa. Lá, por mais problemas que tenham, há um respeito e um comportamento, e a lei vai em prol disso, né? Dessa liberdade que permeia isso. Aqui não, aqui a gente tem que ter a Maria da Penha, a gente tem que ter a lei do assédio, a lei da Carolina Dickmann, criar leis, porque há uma lacuna tão grande, né, nesse processo de construção para legitimar o direito de alguém que já é legítimo, né? E assim a gente segue. Bruna, por favor. Não, gente, eu queria iniciar essa minha fala na visão macro-política mesmo. A sororidade, infelizmente, eu vou ter que discordar um pouco da Monique. Eu não respeito. Certas mulheres eu não vou respeitar e não irei respeitar, e não me sinto nem um pouco na obrigação de respeitar. A sororidade, a direita está se apropriando da sororidade de uma maneira. E o que acontece com esse conceito? A sororidade, ela respondendo a pergunta do Gael, ela é seletiva, sim, ela é branca, ela é rica, a gente não, em todas essas pautas LGBTQI+, eu sou bissexual, mulher, gorda, mas todas essas pautas a gente tem que ter em mente que a maior, para mim, a maior de todas, e que os movimentos identitários, às vezes, na maldade, sendo usurpados por isentões ou por uma maioria meio em cima do muro, a gente esquece a questão de classe. Então, você imagina, você acha que uma empregada doméstica tem jornada tripla, ela tem o mesmo sentimento de ser mulher do meu. Mulher branca, classe média, pude estudar até os meus 20 e tantos anos, com a ajuda até hoje os meus pais me ajudam, tenho um apartamento próprio, ou seja, esse feminismo é igual? Não. Então, essa sororidade é a nova meritocracia da mulherada. É igual aquela... desculpa, gente, mas eu brinco muito, eu tenho um palavreado meio bobo. A gay padrão, né? Que fala do afeminadinho, do urso, do gordo, entendeu? Eu vou dar um exemplo, a Matheus Massafera, entendeu? Uhum. Desculpa, não sou obrigada a ter sororidade, não vou ter. Eu tenho consciência de classe, eu tenho consciência do que é ser mulher, eu tenho consciência da opressão, eu me solidarizo, mas necessariamente com certas figuras, e muitas, porque acabam usando isso contra a gente, quando, mas você não tem sororidade. Pois não tem mesmo, não. Com tal fulana ou com tal cicrana eu não vou ter mesmo, não. É diferente de você atacar
fazer body shaming, atacar o corpo da pessoa, atacar a conduta da pessoa. O que está muito em voga hoje em dia é isso. Por exemplo, as eleições estão sendo ganhas não por proposta, não por debate político, não. É pura, às vezes nem é fake news, mas é puro ataque de homem. É o ataque ao caráter da pessoa, da mulher, né? Então, eu acho que é por aí. Acho que eu queria levantar essa bola, porque a gente está também numa ditadura, entre aspas, para não me interpretarem mal, a gente está numa ditadura louca mas você não tem sororidade. Pô. Olha só, eu vou pedir a palavrinha aqui. Pode falar. Eu super concordo com a Bruna e super concordo com a Monique, porque para mim as falas se completam. Ponto. Vamos começar por aí. É dizer isso. Bruna, em primeiro lugar, mais um bissexual no mundo, muito obrigado. A gente não é representado, a gente tá sempre... E não estou indecisa e não estou em fase, porque meu pai e minha mãe acham até hoje que eu estou na fase. Nossa, a caminhoneira está aqui... Quanto eu gozo de muitos dos privilégios, porque eu sou mulher, eu sou o padrãozinho, entre aspas, né? Como você tinha falado antes da gente começar a Barbizinha. Toda a Barbizinha. Porque o que acontece? E eu trabalho com beleza. Eu trabalho com isso, então eu não tenho nem... Eu sempre fui muito fascinada pelo meio de, tipo, eu trabalho com cabelo e com maquiagem já há 9 anos. E, assim, eu fiz 2 faculdades e cá estou eu trabalhando com o que realmente me move, né? E as pessoas, às vezes, tipo... mas é muito fácil para você falar sendo a lourinha, a bonequinha, né? E eu falo, realmente, para mim é fácil pra caramba, sabe? Eu não sei o que é sofrer um body shaming, eu não sei o que sabe? Eu não sei, eu sei do feminismo que eu carrego, e assim, talvez, eu estava falando antes da gente começar a gravar, mas eu não teria como ser diferente, pelo exemplo que eu tenho na minha casa. A minha mãe, talvez eu não diga a ela isso o suficiente, mas a minha mãe, para mim, é o maior exemplo de mulher forte que existe na vida, porque ela perdeu meu pai, eu tinha 4 anos, minha irmã tinha 1 mês, ela tinha 34 anos, e ela levou a gente adiante, e eu nunca vi minha mãe fraquejando. E a minha mãe, ela, desde que a gente era muito pequena, ela nunca baixou a cabeça para homem nenhum. Então, assim, ela nunca deixou que ninguém passasse por cima dela. A minha mãe é muito classuda, mas ela é muito... ela é muito forte, sabe? Então, por mais que... Minha mãe é outra Barbizona. Mas... ela passou para mim e para minha irmã valor... Ai, eu recebi uma ligação aqui no meio das coisas. Ela passou para mim e para minha mãe, para mim e para minha irmã, né, no caso, valores que, assim, eu não tinha como ser diferente vindo dela, sabe? Por mais que eu tenha um jeito, talvez, um pouco mais delicado de falar do que ela, porque ela passou por muita coisa desde a infância, né? Ela... assim, ela me ensinou o que é respeito, ela me ensinou, por isso que para mim sororidade nada mais isso aí é o meu conceito, né, de sororidade, é você respeitar. Eu nunca sofri bullying, eu não sei o que é isso, mas eu também nunca pratiquei, muito pelo contrário. Eu sempre fui muito eu sempre fui muito contra, então eu era a menina na escola que não era a popularzona, porque eu sempre fui muito tímida, mas eu também não era a que sofria. maior prova de que mulher não Tava escolhe... tão legal tudo. Tava tão bacana, né? A maior prova... Gente, como Fala, eu não Monique. sei, tipo, eu entendo que pra mim é muito mais suave, porque eu não não tenho uma história parecida com a de nenhuma de vocês. Mas pra mim, a sororidade nada mais é do que o respeito e defender a diversidade. Entendeu? Tá, entendo. Sabe, Monique, e Gael e Bruna, e pessoal que está nos assistindo.
Eu acho que tem que falar um pouquinho do que acontece na minha vida para poder entender por que eu tô falando, porque o Gael me convidou, acho mais fácil. Eu sou designer de joias, sou um LGBTQIA+, sou bissexual, sou casado há 15 anos, estou em um relacionamento homoafetivo com um irmão meu gosta de falar, e tem um canal no YouTube chamado Universo Queer. E o nome queer eu escolhi com muito cuidado para dar o canal, e eu conheci o Gael antes de ter o canal. Porque eu tenho um amigo meu que virou para mim e falou assim, mas se eu olhar para você na rua, eu não acho que você é queer. Se você não estiver usando os teus brincos, se você não estiver não sei o que, eu assim, tá, porque eu tenho passabilidade. Eu não sou afeminado, eu não sou afetado, eu não tô maquiado, eu não uso roupa teoricamente feminina, que para mim roupa é desconstrução, tu pode usar o que você quiser, a hora que você quiser. Se eu quiser colocar uma saia, um vestido, eu vou sair vestido de barba na rua e não me incomodem. Eu sou bem desse. E o Gael sabe disso. E daí, quando a gente fala em sororidade, para mim, e daí por isso que eu concordo tanto com a visão da Bruna quanto da Monique, é que eu percebo muitas vezes, vou falar só sobre assédio agora, tá falando sobre assédio sexual e moral. A primeira coisa, quando a mulher abre a boca, e vou falar só sobre mulheres, tá? Eu não vou falar sobre homens, porque eu sofri assédio, mas depois é um outro vídeo, é um outro caso. Mas as mulheres, quando as mulheres abrem a boca para falar, olha, eu sofri assédio moral, sexual, fui abusada moralmente, abusada sexualmente, a maioria da população não vira e fala assim, nossa, vem cá, quero te escutar. A primeira coisa que eles falam em seus 95, 99% é assim, o que será que ela fez para merecer isso? E é um absurdo você pensar nisso. Vou começar por aí. É um absurdo você pensar nisso. Assim, para mim, com sororidade, e eu vou juntar a falar das duas, é isso. Meu marido fala muito, Thiaguinho, a Bruna não conhecia, estava aqui conosco até agora há pouco, ele fala, a primeira coisa que as pessoas falam é que a culpada é a vítima. Que o culpado é a vítima, ou que o culpado é a vítima. Vamos, né? Vamos abrir para todas, todos e todos. Me matem depois. A primeira coisa que se fala é que a vítima é culpada. Questionam se a vítima não fez algo para merecer aquilo. E isso é completamente errado. Porque a primeira coisa de fazer numa cabeça sã é falar, poxa, para. Se eu não quero tomar cuidado, eu quero estar os dois lados. Ou então acolho teoricamente a vítima, converso com ela e vou atrás do que está acontecendo para levantar fundos. O que me causa espanto, agora voltando ao tema do nosso bate-papo, é que em várias vezes na matéria da Piauí, a Dani Calabresa fala com mulheres do DAA, não sei o que, eu sou péssimo para nomes, então não vou falar todos os nomes de todo mundo que eu não vou lembrar. Tá? Ela fala com várias mulheres e elas, sim, vai fazer terapia, vai fazer não sei o quê. E daí é aquela coisa, porque assim, daí eu vou entrar no ramo da Monique, porque é a mulher loira, é a mulher branca, é a mulher que faz comédia, e eu vou entrar, vamos ampliar tudo isso, né? E a Dani Calabresa, ela não é um padrão de beleza, mas ela para feia ela também não serve. Ponto. Né? Ela é bonita, é uma mulher bonita. Ela é ponto. bonita. Ela é bonita. A gente tem que falar. Mas ela não é aquela Ana Paula Arósio, né? Eu cheguei a ver comentários absurdos do tipo assim, mas gente, a Dani Calabresa, tipo assim, né? Tipo a Ingrid Guimarães, nossa, tá ali, né? Ai, mas será que foi tão sério assim? As pessoas colocam em dúvida a partir da aparência. O Thiago tá certíssimo. E mas eu fiquei bem... Não leia comentários, mas a gente não resiste, né? Inferno. Mas você sabe o que acontece também? Eu acho que não é questão da beleza. Não é uma questão de beleza. Não tem nada a ver. Não é. Estupro, violência simbólica, nunca tem a ver com sexual. É dominação, é poder. Simbólico. Eu tenho poder sobre o seu corpo. O seu corpo é um objeto para mim. Você não passa de um mero acessório para o meu prazer, se eu tiver afim e quando eu tiver afim, entende? É uma objetificação que a gente passa. Olha, eu desconheço mulher que nunca pensou 10 vezes na roupa de sair antes de botar o pé para fora de casa, até hoje. Eu desconheço mulher que não passe na rua por uma vez e que não ouça uma gracinha. Ai, tô só elogiando. Eu já falei umas coisas bem bonequinhas para as pessoas que passam. Se eu vejo que eu tô cercada, eu já falei umas coisas bem assim, bem nada classudas para esse tipo de gente. Que você está colocando,
que foi muito bem colocada pelo Anderson e tudo, eu trago em paralelo que a Dani ela foi questionada, né? E aí a gente volta aí ao post da Spiller, na entrevista que ela deu e que ela voltou, ela questionou por que não, porque ela demorou tanto para falar. E aí, aqui eu tenho a Piauí aberta, ela começou a procurar, não entende, ou quem está assistindo a gente não conhece, é um setor que já existe lá fora, né, nos Estados Unidos, Europa, enfim, que trata de todas essas políticas do Código de Ética e Conduta de uma empresa, e conforme as denúncias vão acontecendo, eles têm um prazo para apurar, arquivar ou dar sequência à investigação até que o culpado, ou que o causador da ação, né, do ato, seja identificado e devidamente punido. Ela chegou ao extremo de ir para o compliance, chegando, inclusive, a conversar com o Carlos Henrique Schroeder, que é o responsável máximo da parte de dramaturgia e atuação da Globo, que foi a questão da terapia. Né? Porque até então, a Mônica Albuquerque, que está, claro, na entrevista, é uma entrevista, gente, para quem não acompanhou, de 7 páginas, e não são 7 páginas pequenas, são 7 páginas em 4 longas colunas, né? Quando ela procurou, ela recebeu a seguinte resposta: nós só temos até então a sua denúncia. Uhum. E a partir dessa denúncia, e aí de um total de 43 pessoas conversadas pela Piauí, muitas mantiveram o anonimato, né, por questões de contrato, para não se prejudicar dentro da Globo, porque a Globo tem, sim, uma política de perseguição com os artistas, a Globo tem, sim, uma máxima de que, se você não está ali jogando no time, você está fora, né? A Gisele Thier veio à frente dizer que sofreu assédio, inclusive do Marcos Paulo. A Dani fez, e a gente tem o primeiro relato de assédio, né, da Dani Calabresa dentro da Globo em 2017. A partir do dia, eu grifei aqui, gente, eu estou muito Abrão hoje, inclusive queria mandar um beijo para a Sônia Abrão, né, porque eu admiro essa mulher. Eu estou na roda da Sônia Abrão, tinha que falar isso. Tá, beijo para o Poqueiro de Taubaté também, aquela figura. Gente, aquele homem deve saber algum podre para estar lá até hoje, mas vamos lá. 5 de novembro de 2017 foi quando aconteceu a primeira ação, né, do Márcio Smelling com a Dani Calabresa em Botafogo, na comemoração do capítulo 100, né, do programa da remodelação, aonde, né, tá também claro, gente, o cara foi pro bar, tentou lamber ela, jogou ela na parede, tirou o biruliro para fora, e aí começou uma perseguição, né? E mais à frente, na entrevista, a gente pode ver também, das 43 pessoas que foram ouvidas, 12 sofreram assédio deles, sendo que 3 sexual e moral, 7 só moral e os outros, né, de cunho sexual. Então, assim, a gente tem ali o incluso, não incluso e os nichos, né? Na matemática tem os conjuntos. Não tem como. E muita gente sabendo. E o que mais me chocou também dentro dessa matéria, que eu vou disponibilizar aqui para vocês embaixo, é que o braço direito dele, a Daniela Ocampo, né, que depois de que a merda toda estourou, disse que não, eu sempre estive do lado, mas a própria Daniela, ela coagiu mais de 50 redatores, escritores, partes do elenco da redação do programa a assinarem um abaixo-assinado que foi divulgado, né, na mídia, dizendo que não, o Márcio nunca tinha feito isso. E as pessoas às vezes não estão numa hierarquia de tempo. Em março, ele foi afastado da Globo. Em março deste ano, ele foi afastado da Globo, porque uma das filhas dele, de 11 anos, precisava fazer uma cirurgia de risco nos Estados Unidos. E já estava acontecendo, né, há muito tempo, e agora, em agosto, ele foi de fato expulso e a Globo não conseguiu segurar. Né? Inclusive, eu vou até ler uma parte para você, uma parte para vocês. É um pedacinho. Desculpa, Gael, eu ia te perguntar. A Dani coagiu para essas assinaturas, você falou? Não, a Daniela Ocampo, que era a secretária, era o braço direito. Ela forçou a equipe a assinar. Ou seja,
Isso, nossa, que rolê pesado, né, gente? Eu falo também, é uma questão que eu trago para a gente debater depois que eu vou ler aqui para vocês. Depois, depois eu só vou acrescentar até uma diferença do José Maia para o Márcio Smelling, que tem uma questão econômica, que acho que vocês vão entender. Sim. Por que ele foi tão blindado, mas vamos seguir, né? Daniela é uma mulher também, né? Ali, igual a Letícia Spiller, eu jamais estaria do lado contra uma mulher. Mas como que ela estava contra se ela coagiu todo? Será que é por causa da relação de poder, que sim, a gente sabe disso, né? A relação de poder, quanto mais a hierarquia, mais às vezes o medo, então o jeito de querer estar ali, aí deu machismo imbuído nisso. Né? Em 2015, a Dani Calabresa foi convidada, né, pelo Miguel Falabella para estrelar uma série. E no parágrafo da página 17, na segunda página da entrevista, eu vou ler para vocês na íntegra, no momento Sônia Abrão, né, brincadeiras à parte para deixar leve aqui o nosso papo, porque é um papo denso, né? Não pensem vocês que estão assistindo que não é, porque a gente está aqui, todo mundo na atenção para falar porque é delicado. Tentando ficar calmo, né? Porque a gente quer matar todo mundo, né? É muita área e Rivotril. Abre aspas. As experiências de assédio foram antecedidas e sucedidas por armadilhas profissionais. Em dezembro de 2015, quando veio a público que o ator e diretor Miguel Falabella, hoje não mais na Rede Globo, pretendia incluir Calabresa no elenco de seu novo programa dominical, Melling barrou o convite, segundo o próprio Falabella. Melling abordou a atriz e disse, abre aspas dentro das aspas, eu trouxe você para a Globo. Eu te protejo aqui dentro da emissora e você vai me trair? Fecha primeiras aspas. O boicote profissional mais sério, no entanto, ocorreu em 2019. Desde que fora contratada pela Globo, em 2015, Calabresa insistia em lançar na emissora um programa inspirado no Furo MTV, um programa de humor, um jornal humorístico, né, onde ela debatia de modo bem irônico questões sociais e políticas, que foi um grande sucesso na MTV antes de ser devolvida para a Viacom e antes da retomada, né, do processo, para quem não lembra. E que ela criara um formato que apresentou com Beto Ribeiro, né, filho do finado e querido João Baldo Ribeiro, incribilíssimo homem, sem insistir essa palavra, mas eu criei agora. Ele dizia para Calabresa, né, quando ela questionava, que as coisas nunca saíam do papel. Ele dizia para que ela tivesse paciência, porque uma hora o programa deslancharia. E em 2019, em março do ano passado, recente, ela se reuniu com ele e com Daniela Ocampo, né, braço direito dele, e quem fez toda uma movimentação para blindá-lo, né, e proteger, inclusive descaracterizar a Calabresa. Isso foi um processo de literal destruição, tentativa de destruição da imagem dela dentro da emissora, a fim de minar a credibilidade que ela tem no mercado, né? Eles afirmaram que a atração seria exibida na própria Globo, porque ela pediu para o quê? Já que na Globo vocês não estão me aceitando, eu vou mandar para as plataformas que são também da emissora, que seria o GNT e o Multishow, e foi vedado. Né? E desde então o projeto não saiu, ele marcou uma reunião com ela, né? A gente vai adentrando aqui. Na casa dele. Na casa dele. Copacabana, com todo mundo, e ela muito esperta, já sabendo de toda a situação, simplesmente chegou 1h30 depois, quando a equipe toda estava lá para poder se resguardar também, e para surpresa dela, o Beto Ribeiro não foi convidado, e ela disse que não. Ele disse que houve uma mudança e que ela apresentaria o programa sozinha. Aí tem um relato de que a Dani sai chorando, né, depois... Porque ela achou que poderia ser plágio, né? Exatamente, e aí foi ao ar depois um programa, né, que tentou, né, ser similar, foi com outros 2 humoristas, e não foi adiante. Uma questão, né, que a gente estava colocando só, na questão do nojo, acho que foi a Monique ou a Bruna que colocaram também para a gente, da sensação, né, do assédio. A Dani, ela mora em São Paulo, para quem não sabe, né, ela vem para o Rio só para gravar, ela tem um apartamento aqui e tudo. Ela relata também que ela passava mal, ela tinha ânsia de vômito, ela tinha crise de choro, de ansiedade, quando ela entrava no aeroporto para poder vir para cá. Né? Numa outra passagem, ela diz, um dos amigos dela, que eu acho que eu sei quem é a pessoa, que inclusive é uma pessoa muito querida, ele diz, vi minha amiga sem forças para viver, disse um apresentador de TV que está entre os amigos mais próximos da atriz. Ela não queria levantar do sofá, não queria receber ninguém.
Calabresa passou a ter ânsia de vômito quando pegava o avião de São Paulo para o Rio de Janeiro. Seu coração disparava quando tomava o táxi no aeroporto Santos Dumont em direção aos estúdios Globo. Ela disse que sentia suor nas mãos e boca seca quando cruzava a catraca da empresa, disse uma outra atriz a quem a Calabresa confirmou. E aí eu entro agora numa seara de colocação com vocês, né, dentro do patamar empresarial. Né? Eu já sofri assédio sexual e moral no trabalho, né? Mas não é o que eu estou colocando aqui. A questão do que eu sofri, que vai para um outro vídeo que a gente vai falar. Mas a questão das hierarquias e das estruturas profissionais. Né? Como analisar isso? Monique Bruna, você, né, que lida com isso, como a gente lida com isso? Então, como vocês passaram? Tem uma nuance aí que você falou que eu acho que vale muito eu falar. Você relatou das crises de ansiedade, porque todos esses sintomas aí que ela apresentava quando ela tinha que vir ao Rio para trabalhar, eu sofro de crise de ansiedade. Eu tenho TAG e é bem complicado, assim, sabe? Você ter que passar por isso, sabendo que é aonde você trabalha, aí para mim são duas coisas muito fortes. A primeira vem com a crise de ansiedade, que nem sempre você consegue expressar, você consegue colocar para fora, você entra em pânico e não tem palavra para falar. Quando você está em crise pesada, é muito difícil mesmo. Você perde ar, você... Ai, ó, tá vendo? Sim, a Bruna, todo mundo trabalhar. E essa pandemia, eu tive que voltar fazendo curso de medicação, eu também estou fazendo uso de medicação. Então, assim, já é muito difícil. Aí você se coloca num lugar onde a pessoa, ela trabalha com aquilo e o chefe dela, a pessoa que está numa hierarquia superior, pode acabar com a tua carreira. Com tudo que você construiu por talento, vem desculpa o vocabulário, não vou ser princesinha agora, um filho da puta, saca? Coloca aí o pi, por favor. Mas assim, e te coage de diversas formas e te boicota te cerca, entendeu? Eu acho que no evento da festa, que é o primeiro relato que ela conta, de assédio real, porque quando ele fala sobre a questão do Miguel Falabella, é mais um eu te protejo, você me protege, mas até então ele não estava invadindo o corpo dela. Ele não estava, né? Quando você coloca, às vezes, você fala, não, às vezes foi uma vez porque a pessoa estava bêbada, ou não, o que não justifica. O que não justifica, mas talvez você possa... Porque a gente entra num questionamento de será que a pessoa está fazendo isso mesmo? Será que ela está consciente de estar fazendo isso? Entendeu? Porque é natural que você se questione também. Ou será que eu dei algum... Às vezes a própria pessoa também já ingeriu alguma substância que fica, mas será que eu falei alguma coisa? Será que eu... Entendeu? Você entra nisso. Aí depois a coisa começa a tomar uma proporção gigante e você sabe que aquela pessoa ali tem um poder incrível em te boicotar e acabar com a tua vida e com a tua imagem pública. Eu não tô falando assim, eu sofri assédio, o único assédio forte que eu me lembro, com essa questão de hierarquia, foi na minha segunda graduação, que eu fiz letras primeiro, mas aí era um ambiente onde tinha muita mulher, e maioria, né? E depois eu fui fazer direito. E aí logo no primeiro período, no primeiro período eu tive um professor que ele, além de sair com as alunas, todo mundo sabia que isso acontecia, só que eu me mantinha muito à distância, eu sempre fui reservada, né? Então, para corrigir prova, quando ele tinha que lançar as notas, ele sempre pedia auxílio de alguém para sentar do lado dele para ir ajudando a entregar e lançar as notas. Ele não precisava fazer isso, ele era um babaca. Entendeu? Mas constantemente era, Monique, vem cá. Eu sentava do lado e, nossa, tá cheirosa hoje. Não sei o quê. Tinha sempre um comentáriozinho bem escroto, sabe? Tipo, eu sou apaixonada por animais. Eu tenho um cachorro e agora eu tenho um gatinho. E a minha cachorrinha eu já tinha nessa época. E ele toda hora perguntava como é que tá a Molly, que é o nome da minha cachorrinha. E começava a querer, tipo, porque tinha no Facebook, porque tinha no grupo do coisa da faculdade.
E tanto que ele foi, anos depois, ele foi expulso da faculdade porque rodou um vídeo dele com uma aluna. E para você ver como é que ele exercia esse tipo de situação. Teve um dia que eu cheguei lá que eu tava com um vestido normal, jeans comprido, não era nada indecente, eu nunca andei com roupa, até porque eu tava indo pra faculdade, né? Mas eu sempre me vesti normal, não que isso justificasse. Ele, nossa, tá gostosona hoje, vai pra onde? Depois daqui, entende? Tipo, na frente, era uma coação na frente de todo mundo. E como é que eu ia fazer? Eu ia lá reclamar dele, não ia dar em nada, e ele ia ferrar comigo na matéria para fazer de novo matéria com ele, porque naquele horário da minha faculdade só tinha ele naquela matéria, entendeu? Como é que eu ia fazer alguma coisa? Eu não tinha como. Eu me sentia... Eu tentava evitar ao máximo... Eu tentava evitar ao máximo aquele contato sozinha, eu chegava atrasada nas aulas, eu saía, acabou a chamada, eu meti o pé, exatamente para ele não ter a oportunidade. Então, assim, sabe? Aí você imagina, isso era só uma matéria que eu tinha que aguentar por 6 meses, que era um semestre. Você imagina... você lidar com isso? Um trabalho quase que diário. É absurdo. E assim, eu vou entrar um pouco na fala da Monique. Assim, pelo menos somos 3 que já sofreram por assédio, né? Sofri assédio moral, assédio sexual, criança, adulto. E é muito louco, porque como o meio artístico, e eu já trabalhei como modelo, já trabalhei como ator, tá? E dançarino também. São Paulo e Rio. Como o meio artístico permite isso? Como isso está introjectado no meio. É naturalizado. Assim, o teste do sofá é conhecido por diversos, assim, o boatos, e eu não vou falar de nomes e canais, mas por diversos canais, diversas emissoras de TV, por diversos grupos de teatro, por diversas peças teatrais, por diversos espetáculos. O teste do sofá é praticamente natural. E, assim, é absurdo. Assim, é absurdo que naturalizam isso. Exato! Mas a gente volta à relativização, né, a naturalização do assédio, que é tão natural que você... você que foi porque quis. Eu estava assistindo, muito bom ponto, Thiago. Eu estava assistindo um bate-bola do Sticer, o Chico Barney e esqueço dela também, tudo lá do Universo. E o Stice, grande conhecedor da TV, grande biógrafo, tudo, e ele estava comentando sobre um livro de uma repórter que é meio capote, né, que está sempre ali nos bastidores, e que ela faz isso já há muitos anos, não agora, né? Ela foi uma pioneira, né, de tratar desse assunto. Que o teste do sofá também tem esse termo na indústria americana. E ela faz questão de bater na tecla que não é teste do sofá, é estupro do sofá. E quando você fala, a semântica, ela é muito, né? Quando, por exemplo, você fala que o cara é colaborador e não trabalhador, né? Já muda a figura, né? Que ele é parceiro comercial, ele não é um empregado, muda a figura. Quando você fala teste do sofá, ai, que fofo, foi só uma zinha que você teve que dar. Não, entendeu? Não, é um estupro, é uma correção. E assim, eu imagino a cabeça dessa moça e muita coisa, não sei vocês, mas muita coisa me fez sentido. Porque ela saiu num momento muito brilhante, apesar de ter falido a MTV, ela saiu num momento muito hype, bom, né? E junto com aquele ex-marido dela, que para mim, meu Deus, né? Aquele Adnet. Mas aí eu não vou nem entrar no quesito. Eu pensei a mesma coisa, Bruna. Eu pensei a mesma coisa, assim. Mas além disso, tem o Adnet, né? A gente tem que voltar, né? Menina, aquele cara que já é um lixo naturalmente, a gente bastidor, fofoca, a postura dele mesmo, passando pano, sempre com
sempre muito cuidadoso, né? Eu tenho medo de gente muito cuidadosa, eu gosto de gente corajosa, mesmo que erre. E aí, o que me espanta é o Roda Viva de 3 meses atrás, isso tudo já rolando, não é nem dizer que explodiu agora, e ele passar o pano que ele passou para ex-companheira, porque assim, ele e ela trocavam juras muito bonitas, que eles eram companheiros de vida, que eles eram humoristas. E aí me lembra também, me faz relembrar que ela saiu num momento muito bom da carreira dela para MTV direto para, não sei se foi direto para a Globo, mas foi alguma coisa assim, né? E aí realmente a carreira dela deu uma estagnada que eu nunca consegui compreender, né? Agora fica claro, né? Agora fica claro. Por exemplo, Bruna... da Tata Werneck, né? Que elas são da... Pô, aquele programa com o Bento, aliás, saudades, Bento, faria você muito, hein? Meu lado hétero chama. Mas, assim, gente, realmente aí agora tá tudo explicado. Por que a menina não teve um... Fora aquele Zorra lá, aquelas esquetes meio duvidosas e tal, ela deu uma apagada legal. Que sofrimento, que dor, Bruna, que angústia. Tem mais matar uma coisa. Uma pessoa aos poucos. E tem mais uma coisa também, assim, é muito louco, porque na própria matéria da Piauí, o Adnet vem e comenta esse relato do programa do Roda Viva, ele comenta sobre isso, que ele não poderia falar xelelé, xilili, essas coisas todas, porque o advogado, por o apoio da Globo, essas coisas. Os advogados tinham conversado com ele antes, né? Tem citado isso aqui, que antes dele entrar no ar, os advogados da Globo entraram em contato com ele, porque sabiam que iam diretamente nele para poder tentar, né, extrair qualquer informação, e a orientação foi: seja o mais raso possível. Até por uma questão, né, e não estou passando pano aqui, tá? Não é isso, não, sim. Mas entendendo o funcionamento do compliance, quando há esse tipo de investigação, isso é literalmente sigilosa. Então, qualquer vazamento poderia dar alguma margem, né, pior do que o que aconteceu, né? Porque a gente está vendo aí uma mulher, a gente começa por aí, ter que reivindicar por quase 4 anos, né, o direito de ser ouvida, respeitada, né, entendida e uma ação ter acontecido. Digo mais, Gael, e não questionada, porque ele é questionado o tempo todo. Ela foi questionada e é questionada até hoje o tempo todo. Nas redes sociais, você tem que passar 3 horas na delegacia falando com 5 dias no mundo para você ser ouvida, né? E aí eu trago uma outra questão que aconteceu essa semana. Isso eu não tenho, não. Fala, ainda vai fazer, eu acho que Algum áudio entrou aí, gente. Por exemplo, uma questão muito corriqueira na Fazenda, né? Que pela primeira vez eu me parei para assistir uma edição toda desse programa, que foi a Jojo Todinho, que é super espontânea, apalpando o pênis do Mariano. E ele, no momento, por favor, não gosto que toque no meu pênis. Eu não gosto que toque no meu pênis. E aí vem um movimento de assédio, de ela tem que ser expulsa. Peraí. Oi? Então, o homem pode forçar a mulher na balada, o homem pode forçar um beijo, o homem pode abusar, apalpar, mas ela não pode dar uma patacada no pirulito do amiguinho. É muito lindo quando o assédio ele acontece só de um lado, ele está do lado forte, da força, sendo redundante, né, linguisticamente, porque a mulher ela tem que provar para Deus e o caralho, desculpem o termo, gente, mas a gente... A gente já está falando palavrão aqui, tá de boa. Que você tem que provar para Deus e o mundo. Você tem que fazer exame, você tem que ir na casa do caixa-prego. Agora, um homem que se sente lesado... E aí eu falo, Mariano, você tem uma sexualidade frágil, querido. Você é um macho escroto, como muitos desse programa. Vem falar comigo que a gente dá um jeito nisso, menino. A gente dá um jeito nisso. Esse camaro amarelo presta para mim, porque é escroto. Resolve isso. Tem uma postura, mas trata a namorada como quer, né? E ele fala na representação de todos, porque não dá para relativizar, né? A gente, das ciências sociais, da sociologia, a gente usa muito o Roberto da Mata. Relativizar, não existe relativização em crime. Não existe relativização em erro.
Não existe relativizar ou naturalizar, e a gente entra numa questão durkheimiana, né, que é recorrente, é tão recorrente que naturaliza. Não pode. Você falou de um reality. Eu não assisto, não assisti nunca nenhum episódio desse. Posso dar uma interrompidinha rapidinha, gente? Até para a gente pular para essa pauta para a próxima, que eu acho que vai ser interessantíssimo. Eu acho que todos aqui sabem que a gente pode traçar um paralelo legal. O caso do Harvey Weinstein, nos Estados Unidos. É um paralelo perfeito. É maravilhoso da gente traçar um paralelo aqui, porque você vê que o comportamento predador dentro da indústria cultural é muito semelhante. Isso, mas é no Brasil. Não é só no Brasil. Não. É muito semelhante e aí a gente pode traçar isso melhor. Mas fala. Tem uma série, inclusive, sensacional sobre... não sei se vocês já assistiram, o The Morning Show, que é com a Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e o Steve Carell. Então assistam, que é exatamente a partir do movimento Me Too. É muito louco. É isso. O personagem do Steve Carell, ele é âncora junto com a Jennifer Aniston no Jornal da Manhã, e eles têm aquela imagem perfeita. Eles têm aquela imagem perfeita de âncoras, parceiros de cena e tudo mais. E o que acontece nos bastidores sobre os assédios, sobre... É uma série extremamente maravilhosa e necessária. Ela está na Apple TV. Gente, eu também já estive dentro da Poderosa e glamour ali. Eu já passei por... Eu também. Todo mundo já passou lá dentro, né? Projac. O diário é lindo para quem vê, porque lá dentro é de cachorro para baixo. Né? Assim. E aí eu falo uma outra questão, só para complementar a minha fala, né? E também colocando a questão da espilha, porque demora-se tanto para falar. É tanto o processo da vergonha, da culpabilização, né? Do medo, do escárnio social que é feito em torno da mulher, seja pelo assédio sexual, seja pelo assédio moral, seja por qualquer coisa, né? E aí eu vou fazer E vai e senta porrada. A mulher não, a mulher tem que processar isso, porque ainda tem a questão, e aí eu falo até também como gay, né? De você achar que você que está errado mesmo, que a culpa... E você tinha falado da Fazenda, Gabriel, só que eu queria fazer um paralelo da Fazenda. Eu não sei se vocês assistiram essa edição de agora do BBB. Eu comecei a assistir quando eu vi que a pauta feminista estava em alta. E aí eu falei, vou assistir. E, cara, me deu um orgulho tão grande de ver a mulherada se unindo para ir tirando aqueles caras. E assim, a gente ouvia, era revoltante ouvir aqueles homens conversando. Era um nojo, era absurdo. E ainda assim, você vê muita gente batendo palma para um deles até hoje, sabe? Vocês sabem da questão do Priori, que teve denúncias de assédio, as meninas, ele está enfrentando de estupro, não, né? Ele foi inocentado, inclusive. Ele foi inocentado. Eu não falta sei de prova. E assim, é muito frágil essa questão de provas quando você fala em estupro. Eu fico até preocupada. Por exemplo, eu achei lindo o que as meninas fizeram no BBB. Eu fiquei muito decepcionada com algumas, inclusive. Mas, assim, de um modo geral, eu achei muito bacana que elas expulsaram um a um. Elas tiraram um a um dali. E eu fiquei assim, falei, cara, é isso que a gente estava precisando ver, sabe? É um chega. Mas, Monique, assim, eu percebo, Monique e Bruna, né? Eu percebo que de um tempo para cá, e daí isso tem uma coisa dos movimentos sociais, tá bom? Os movimentos estão conseguindo se juntar, conseguindo se unir, conseguindo fazer transformações, mesmo que muito distantes. É lógico, eu tenho uma necessidade que a coisa seja mais rápida, mas não acontece dessa forma rápida. Não. Eu percebo que cada vez mais tem pessoas como eu. Gente, tá escrito Thiago, mas eu sou o Anderson, tá? O Thiago é meu marido que eu tô no note dele. Desculpa, Anderson, desculpa. Não, relaxa.
assim, mas eu percebo que isso está acontecendo em vários âmbitos dos movimentos sociais. Cada vez mais a gente está tendo mais fala. E o que me chama muita atenção, e devo falar de nós, somos 4 não pretos, como diria uma amiga minha, Valéria, que é preta, né? Porque no Brasil é impossível a gente ter todo mundo branco, né? Pessoas como nós, 4 não pretos, cisgêneros, falando isso mais, expondo isso mais, isso começa a criar eco, né? Porque, assim, eu escuto muitas pessoas falando do mimimi da mulher que é assediada, o mimimi do negro, o mimimi do LGBTQIA+. E não são mimimis, mas cada pessoa... Mimimi é toda dor que você não tem, é toda dor que você não passa. Aí empatia que você não sente, né? Exato. Exatamente. É empatia que você não sente e alteridade que você não quer entender. Exatamente, né? Porque é cômodo. Eu vejo muito homem ainda falando muita besteira de mulher, porque para eles é cômodo. É muito, sabe, é muito cômodo você... Gente, eu vou até brincar aqui, eu tô num momento da minha vida, eu me separei faz uns 2 anos. Eu tô no momento Xuxa, não tem homem no Brasil pra mim. Então, o meu é gringo. Aquela, não dá, gente, não, nesse momento... É sério, Deus, confessei, o meu é gringo, confessei. Não tem homem no Brasil pra mim. Mas, meninos, olha só que loucura. E daí, completando, é que assim, eu percebo que cabe a nós, muito mais do que outras pessoas, abrirem a boca para falar sobre isso, porque nós somos escutados. O teu canal no YouTube, o teu canal no Instagram, o nosso canal no Instagram, eles não nos bloqueiam, porque nós somos brancos, não pretos. Né? Nós não parecemos... Nós não, olhando pra gente, você fala assim, é aquilo outro. Parece um hétero branco. E tem cara de rico. Eu postei um vídeo, um vídeo há umas semanas falando sobre beleza, sobre cada uma, sobre até onde você se submete para atingir um padrão que não existe, que é inalcançável. Porque eu sei aonde... Eu não sou completamente satisfeita comigo, tem coisas que eu não gosto, como todo mundo tem. Normal. Independente de você Monique, parecer... eu peço até desculpa, que eu sou muito brincalhona, eu fiz o Barbezinha, porque... Não, relaxa, eu sou da gay, eu sou da Lira, entendeu? Então, assim... É meu apelido desde criança, mas eu todo posso mundo falar uma fala coisa? isso. Eu não gosto quando há essa confusão de o que a pessoa acha que sofre gordofobia, é pressão estética. Mas a pressão estética é tão danosa quanto a gordofobia. Então, todos, homens, mulheres, todos nós estamos profundamente sofrendo, adoecendo, nós estamos adoecendo. Eu ponho muito isso lá no canal. Gente, vocês não precisam consumir isso tudo. Vocês não precisam desses procedimentos todos. Vocês não precisam estar, tipo... Vocês têm que achar o que combina com vocês e como vocês se sentem confortáveis com vocês. E o resto é resto. Entendeu? Eu preciso falar uma coisa pra aí você. uma pessoa comentou, eu sei quem é essa pessoa, eu sei que ela comentou pra me elogiar. Mas ela, mas é tão fácil falar sendo assim, sendo tão barbizinha. Exatamente o tal do... Eu falo, cara, mas é assim... Não é fácil, não. Eu tenho coisas que me incomodam. E eu já falei lá, isso aqui eu não gosto não. Sabe, isso aqui eu não sei. Gente, assim, é muito louco assim, que eu preciso conversar, assim, o Gael conhece a minha história, né, e eu tenho uma marca de joias, né, e a minha marca de joias é uma marca inclusiva, a gênero, eu coloco tudo no mesmo bolo, e a gente fez um ensaio agora fotográfico de 5 anos da marca, e eu sou meu modelo muitas vezes, e a minha primeira modelo é uma mulher trans negra. Então, nós fazemos um ensaio, um casal de ensaio assim. Eu votei aqui em Niterói para vereadora numa mulher trans negra também. Porque aqui em Porto Alegre... isso representa a diversidade. E eu acho que qualquer pessoa que esteja no poder, que represente diversidade, vai saber olhar, vai ter um olhar mais amplo para as minorias. E eu acho que é o que eu sempre falo, até sobre política. Né? Se o de baixo levanta, todo mundo levanta. Perfeito. Entende? E a classe média parece desconhecer isso. A alienação é um projeto muito claro de governo aqui no Brasil. Mas assim, eu não sei quem falou, se foi a Monique ou se foi a Bruna, que falaram sobre os políticos, né, que as campanhas, ela foi a Bruna, né? Aqui em Porto Alegre, eu também. Aqui em Porto Alegre nós fomos como candidato a Manuela contra o cara que venceu. Sim. E eu não vou falar o nome dele porque eu não gosto dele mesmo.
Foi quase, né, Anderson? Foi quase. Mas eu fiquei em dúvida entre dois vereadores, tá? Os dois são negros, e os dois ganharam, foi ótimo, porque eu votei num e outro também esquerda. Então, para mim, isso faz toda a diferença. Você tem uma mulher LGBT e um homem LGBT negro na política. E daí um amigo meu de direita, que veio tentar questionar comigo, perguntou, viu só, a Manuela não ganhou, e perguntou quem eu tinha votado. E eu falei para a vereadora, eu votei na Dayana Santos, mas a minha dúvida é entre ela e o Matheus. E ele disse, mas por quê? Porque eu quero ver LGBTQIA+, eu quero ver negro, eu quero ver travesti, eu quero ver transexual, eu quero ver mulher no poder. Eu não aguento mais ver homem branco velho cisgênero lá dentro. Porque o jeito que tá é porque esse pessoal fez. E isso, na verdade, eu entendo um fato, vocês têm que ler Paul Preciado, não sei se vocês conhecem. Um autor espanhol, maravilhoso. Ele é um autor trans, e ele fala exatamente sobre isso, que esse modelo que nós temos em sociedade hoje, ele entra em 1800, em torno de 1800, numa união de tríade, né? Religiosa, política e financeira. Para você fazer mais proletariado, né? Você casa homem e mulher, tem filhinhos, e você replica isso. Ponto. Eu noto muito que o brasileiro ainda tem mentalidade de querer viver num país padrão Europa, padrão Estados Unidos, padrão primeiro mundo, assim, com uma mentalidade de um século passado mas ao mesmo tempo eles querem um status. Ele não está se importando se o arroz está aumentando o preço, se a família... Eu vou ter dinheiro para ir no mercado comprar o arroz, mesmo que ele suba de preço, graças a Deus. Mas e a pessoa que mora aqui do lado, no morro, aqui do lado, pertinho da minha casa? Essa mãe que banca uma família sozinha, que sai todo dia para trabalhar em plena pandemia, que foi dispensada por um monte de gente rica na pandemia e não recebeu. E essa galera? Essa galera fica como? Do patrão e da patroa. As pessoas, parece que as pessoas de classe média, eu sou de classe média, se julgam, elas acham que elas são ricas porque elas pegam um avião e já foram à Disney, ou que elas já pegaram, sabe? É muito revoltante você... É aquela brincadeira, né? Calma, meu filho, seu palio não vai ser roubado, seu palio 99 não vai ser roubado, pode se acalmar. Gente, e assim, uma coisa que eu acho que o Anderson falou, que eu acho essencial, Anderson, eu acho que é isso, a mudança... Eu não acredito numa mudança, gente, gramsciana, né? Dentro dos... porque tem muito, gente, e eu respeito. Aí eu concordo com o Monique, eu respeito, porém também não entendo, não quero saber, mas ok. Mas a questão é essa, tipo assim, você lá, eu aqui, a gente se respeita, por a minha sororidade. Mas com bolsonarista não, aqui a gente se respeita não, para mim é na bicuda. Desculpa, gente, eu sou bem baixo, eu sou baixo nível, gente. Tô com a Bruna. Vocês são muito glamurosos, assim, eu sou baixo nível, na bicuda. Eu brinco que eu sou trabalhada no eufemismo, mas eu concordo com você. É bicuda. E uma coisa que eu acho que o Anderson ele pontuou certo, cara, eu acredito que sim. Por exemplo, Thalíria Petroni é uma amiga minha particular aqui do Rio, maravilhosa. Monique conhece, maravilhosa. A Marielle, eu cheguei, eu fui, Gael lembra que eu fui ativa no PSOL, né? Uhum. Hoje em dia eu estou numa tendência socialista que dentro do CEP, que não é legalizada, então para mim luta social com os trabalhadores e trabalhadoras mais precarizados, que geralmente são negros, trans, LGBTQI+, ou seja, a coisa converge. Mas eu acho perigoso, por que eu acho perigoso só apostar na mudança da cor, do gênero e tal, porque eu vou ser repetitiva. Precisa-se de pelo menos que seja candidatos de esquerda. E nesse momento tão alucinado, que seja centro-esquerda, amigo, que seja porque a gente está vivendo um momento de terra plana em tudo, cara, né? Em tudo, assim, não é só a terra plana. Qualquer dia a Monique trabalha no campo de beleza, não sei, Monique, você vai escutar alguma coisa do Arco da Velha e você vai falar, eu escutei várias vezes, porque assim, eu fico meio que numa
como eu trabalho com público, eu trabalho atendendo, eu trabalho com cliente, é muito complicado. Eu trabalho também, eu dou aula, mas o meu público eu mando cala a boca. Eu não, exatamente, eu não tenho esse poder, infelizmente. Fica quieto! Eu não falo nada. Às vezes eu sou obrigada, por isso que eu falo que eu sou trabalhada no eufemismo, eu sou obrigada a fazer egípcia, porque eu sou autônoma, eu dependo do meu trabalho para viver. Então, assim, é muito complicado. Eu não abordo questões políticas com clientes, porque eu acho que é totalmente fora do meu campo. Quando a cliente me dá liberdade que ela fala alguma coisa, aí tudo bem. Aí, se ela abriu o diálogo, aí eu falo, entende? E eu falo, mas eu tive parentes que me perguntaram, você vai votar em quem? Eu falei assim, em quem vier contra o Bolsonaro e quem fizer maior frente, o meu voto é estratégico. Mas eu tenho medo de uma coisa, Monique e Bruna e Gael. Eu acho isso que o voto é estratégico, mas eu tenho medo que aconteça alguma coisa que a gente acabe daqui a pouco tendo um Bolsonaro contra o capitão Daciolo, sabe? Sim. E daí você vai ter que escolher, vou no Daciolo, entende? Não duvido. Olha, é muito louco isso. Eu tenho receio, gente. Moro, Huck, Bolsonaro. Gente, Dória. é real. Dória. Muito bem, Dória. Olha esse cenário, gente. Olha esse cenário. Olha, e a gente precisa deixar claro também que o Brasil é um país muito novo. Eu já tive parente meu me chamando de esquerdista. Eu falei assim, mas você tá achando que você tá me ofendendo? Não, pelo amor de Deus, ainda bem. Qual a parte disso Obrigado. você acha que você tá me ofendendo? Eu não entendi. Obrigado. Não é um país novo, né? Até porque nossas culturas, tendências, tudo é uma república muito nova e muito intermitente, né? Quando nós estávamos dependente também. Muito dependente, né, Biel? Poxa, a gente, Biel, em Fazenda, hein? Olha eu, botando o sociopata. Menina, o Hugh Lecter do Brasil é Biel, né? E dá super para fazer um paralelo com o assunto inicial da gente, que era a questão do machismo no trabalho e do machismo no governo. Isso vem de um exemplo lá de cima, sabe? Isso vem de um presidente que, antes de se eleger, a quantidade de falas absurdas, homofóbicas, machistas... E às vezes ele foi processado e culpado por isso, né? Mas ele continua repetindo, né, gente? Exato. Eu sinceramente, eu questiono muito a mulher eu questiono muito uma mulher que seja dona da própria vida, que não se dependa de homem nenhum e que votou nele. Mas, Monique... Mas espera, Monique, eu questiono essas mulheres, eu questiono os negros, eu questiono os LGBTQIA+, eu questiono os índios que votaram nele. Exatamente. Qualquer amigo meu que é LGBT e fala assim, eu votei no Bolsonaro, eu falo, oi? Tem algo de errado no seu certo, para você ter uma ideia, eu fui criado em São Paulo, numa escola particular, classe média alta, riquinho, ok. De todos os meus amigos, dessa época, os de esquerda eu mantive, porque era todo mundo junto. Os de direita eu mantenho uma, que eu falo para ela o seguinte, em respeito à nossa amizade, em respeito a nossos anos de fala, e eu gostar tanto de você, do teu marido, que é um petista roxo, e ela não, e dos teus filhos, que eu sou apaixonado, o nosso papo é o seguinte, a gente não fala sobre igreja, a gente não fala sobre política, e não fala sobre vacina. Mas a gente vai falar sobre qualquer outra coisa. E depois do caminho entra para isso, olha só, beijo, depois a gente fala, tchau, tchau, continua te amando. E eu ainda tenho um agravante, né, eu acho que eu não falei essa parte aqui, eu fui criada numa igreja evangélica quando eu era pequena, porque mas assim, vamos lá, deixa eu dar as devidas proporções. A minha família, eu não tenho religião, mas a minha família, ela, a aquariana do contra, dizem, né? O que é que fala? Então, eu tenho a minha família, ela é muito religiosa, né? Tem a parte católica e a parte evangélica, mas assim, a minha mãe em si, a minha irmã, que seguem sendo cristãs, seguem sendo evangélicas, elas não são
aquele grupo radical. Neopentecostal. Elas são... Não. Tá. Elas são muito de boas, elas são... Minha mãe é uma pessoa que gosta de sair, que gosta de ir aos... Tá bonita. Dela, tá linda, ela nunca deixou de usar a roupa que ela quis, ela nunca... Ela era uma... Minha mãe é uma evangélica feminista. Então, assim, um orgulho do caramba que eu tenho, sabe? De ter sido criada por ela. Ela me deu alguns valores que, é claro, vindo da idade que ela tem, a cultura que ela tem, você entende que a pessoa reproduza determinados tipos de machismo, porque é como a pessoa é criada. E aí eu acho que entra também, legal fazer um parênteses com que a gente estava conversando sobre sororidade e sobre... Eu acho que, assim, a gente tem que ter determinada paciência, talvez exercer a resiliência, a paciência, porque as pessoas estão em processo de desconstrução. Então, muitas vezes, sair metendo o pé na porta e dá vontade, sair metendo a direita, dando uma de direita, coisa. Assim, tipo, você acaba fazendo a pessoa criar uma resistência ainda maior do que ela teria. Entendeu? Às vezes você tem que respeitar que o processo de desconstrução da outra pessoa vai levar mais tempo que o teu. Entende? Eu aprendi muito isso conversando até com a minha mãe sobre determinadas coisas. Porque às vezes ela falava algumas coisas e eu falava, mas olha só como isso soa ruim, mãe. Tá, eu preciso... Eu descobri que tem que levantar a mão aqui, adorei isso. Vou baixar agora, adorei. Tá, olha só, eu preciso deixar claro, essa minha amiga que fez um ensaio comigo, a Valéria Barcelos, que é uma cantora, mulher trans, negra, multiartista, falo sempre dela, sou apaixonado pelo trabalho dela, e a gente está muito bem. Ela fala uma coisa que eu concordo muito, eu discuti no meu canal com o meu parceiro de canal, que é o meu sócio, que é o Douglas, porque eu acho o seguinte, tá? A partir do momento que essa pessoa mais velha, geralmente nossos pais, enfim, ele tem acesso à internet, ele sabe mexer no celularzinho, ele sabe mexer no Facebook, sabe colocar opinião lá dentro, sabe bater boca, sabe? A partir do momento que ele faz tudo isso, ele já deveria atualmente ter a cabeça um pouquinho mais aberta. Sim. E eu tô pegando super leve assim, porque eu acho assim, cada um tem a sua idade, mas é uma percepção de que se você faz tudo isso, meu caro, ou minha cara, ou minha cari, relaxa, porque o mundo mudou. Sim. O mundo mudou e você tá vendo isso, e você talvez não queira entender, porque você resolveu ficar naquela tua caixinha quadrada que te acharam, e que te ensinaram que era correto. É cômodo. A mudança não é fácil. Gente, e eu tô falando com vocês assim, porque assim, olhem pra mim, eu sou branco, eu sou um não preto. Eu já fui muito machista, já fui muito preconceituoso. Eu cresci numa época, eu tenho 47 anos na cara. Eu cresci numa época, eu sou de uma época que piada de negro era normal. Piada racista, de tudo, né? Mulher, peituda, olha burra. Exatamente. Quando aparece Vera Verão, quando aparece Vera Verão na Praça Nossa, que fazia aquela bicha afeminada, careca, maquiada, que faz um estereótipo de gay, um estereótipo de gay na sociedade, onde junto com ela tinha a loira burra, que era a loira burra ligada no carro, que queria, sabe, o personagem da loira, que tem um nome pra isso, né, eu não sei como, mas Maria Gasolina, lembrei, a loira Maria Gasolina, Maria Chuteira, que eu venho dessa época de estereótipo. E chegar para ser o que eu sou. É a música hoje... do Gabriel Pensador nos anos 90 de Loura Burra, gente. Exatamente, isso, exatamente. Né? Sucesso. Né? Então, assim, o que a gente consegue dos anos 80 para 2020 é uma evolução gente, sabe, em 40 anos. Eu ouvi uma entrevista do Júnior, do Sandy Júnior, falando, tipo, o problema dos anos 90 era eu rebolando, eu dançando com a minha irmã, fazendo um trabalho infantil de qualidade. O resto não era. A banheira do Gugu tava de boa. Era isso, né? O problema dos anos... O El Chan fazendo Gugu, um monte de música... A pessoa mais sociopata, coitado, Deus do tenha, mas a pessoa mais sociopata do domingo da família brasileira era Gugu. O próprio Jacaré, sofrendo preconceito, falou que chorava muito no bastidor por causa dessa questão de colocar a sexualidade dele em jogo e não entender que é um trabalho, né? E de ser assediado também por isso. Enfim. Tá, e daí a gente vai entrar no salto paralelo que a Bruna acabou de falar. O Gugu, gente, pelo amor de Deus. Mas o problema era o Júnior criança. Rebolando, vai ter que rebolar, né?
E toda uma legião de jovens e crianças na época, me incluo nessa, com toda uma questão de, se eu fizer isso, eu vou apanhar pra caramba em casa. As crianças viadas, gente. As crianças viadas, fazem tudo escondido dentro de casa. Vocês sabem que eu conheci o Gael no show Sandy Júnior, né? Foi. Foi o rolê mais aleatório das caras com ele. Foi. Gente, assim, Gael, eu vou falar um pouco assim uma coisa. A gente tá com 1h25, eu sei que vai ter que editar tudo isso, mas eu sugiro assim, eu gostei tanto de conversar com vocês, eu acho que esse grupo tinha que ser sempre presente no canal do Gael, só preciso falar isso. Fazer o debate do mês, o mas debate acho que a edição, peguei a palavra de novo só para falar para vocês que a Forbes desse mês de outubro, não desse mês de dezembro, desse mês de outubro, ela fez uma matéria também sobre assédio em meios empresariais. Né, onde mais de 52% das mulheres já sofreram ou sofrem caladas assédio, e muitas principalmente levando em conta a questão da pandemia, por causa do medo e da pressão social de você perder o seu labor, de você perder a sua rentabilidade, tá? o seu salário, e não ter como ajudar ou sustentar suas famílias. E dentro dessa porcentagem, mais de 47% das mulheres assediadas, né, já sofreram assédio mais de uma vez, e uma grande maioria negra. A gente tem um outro e amplo parâmetro aí de discussão, que é a questão da negritude, da questão do sexismo implícito. Da sexualização dos corpos negros. Exatamente, né? Em grandes aspas, porque minha foto está travada, por isso que eu tirei aqui o avatar. Em grandes aspas, essa objetificação, né, que é feita do corpo negro em detrito da profissão. E ainda tem uma outra questão também, né, que até a Igreja de Santa Cher, o perfil da Igreja de Santa Cher, colocou essa semana, né, sobre a questão da hierarquia profissional. Na empresa em que vocês trabalham ou onde já trabalharam, qual é a pirâmide organizacional das hierarquias dos cargos de chefia? Essas mulheres, elas ganham o mesmo nível salarial que homens seriam, ou elas estão ali pregando a diversidade, a empresa prega a diversidade, a pluralidade, a questão a gênero, né? Exatamente, ganha menos e são promovidas. E muitas vezes não são promovidas ou sequer chegam a uma hierarquia do topo da pirâmide se masculina não forem filhas do dono, presentes no patriarcado de gerenciamento da estrutura. Então, é muito além disso. A gente aqui permeou Dani Calabresa, a gente permeou outras questões até pessoais. A gente teve, sim, esse momento de descontração, né, que a gente ia falando e trazendo outras questões, mas em momento nenhum diminui a seriedade do tema, a seriedade e a importância de se debater, que é uma questão ultra necessária de se falar, quebrar esses tabus de não falar em casa, de menininha não pode, filha, você não pode por quê? Né? Você pode, isso. Sim, a gente ouve. Eu sou tio de uma menina de 2 anos e eu faço esse trabalho literalmente de decupar quando vejo esse engessamento, né? Essa estrutura reprodutivista, né? Que a gente fala do costume, né? O costume com U. E aí a gente tem também, aí já está entrando no nível do Foucault, já vai ficar pesada, mas do costume, do hábitos, né? Da hereditariedade das ações, né? E as crianças de hoje, a gente tem que criar as meninas, os meninos, né? Bourdieu, né, amigo? Bourdieu total. Bourdieu também, total ali. Quando você fala de hábitos, você está falando de Bourdieu. Sim. Hábitos é Bourdieu. Essas mudanças de comportamento, né, da aceitação, não aceitação, do costume, né, a gente tem muito disso, né, de como essas crianças... E ele tem essa palavra, introjeção, né? Você introjeta todos esses valores, por isso que eu realmente concordo com isso, estamos em desconstrução até o nosso final de vida, porque nós fomos construídos dessa maneira. Foi introjetado na gente um monte de coisa. Eu queria até fazer um comentário, desculpa, Gael, de te interromper. Pode falar, por favor. Teve uma hora que o Anderson levantou uma bola aqui, que nenhuma mente saudável culparia a vítima. Eu posso ser bem realista, e eu vou também refazer um paralelo com outra fala do Anderson. Eu vim de uma geração também muito... E olha que eu tenho 30, estou acabada, mas tenho 31. Mas, assim, gente, eu vim, sim, de Niterói, né? Que a Monique sabe, é uma cidade
é uma cidade elitista, Muita é uma coisa. cidade branca. Você estudou onde? Eu estudei Maria Matoso. Ah, que certo. Você morou no Cairua? Eu moro ainda. Eu queria falar assim, qualquer pensamento saudável, você já iria na direção da vítima. Eu posso falar uma coisa? Nem sempre. Às vezes eu brigo comigo. Às vezes eu falo, irmã, que pensamento foi esse que você teve agora? Todos passam por isso. Relaxa, Bruna. Não, mas é porque às vezes a gente tem muito essa coisa, eu acho que é aí que mora o perigo também, da gente se colocar muito acima, muito evoluidão, muito coisa. Não, tem hora que você para e fala assim, será? Mas por que eu tô... Gente, por que eu tô entendeu? Duvidando da palavra dessa vítima. E aí entra o perfil do Márcio Smelling, que era aquele perfil do cara progressista, bacanudinho, humor novo, sem ofensa. Não se esqueça disso. O cara trazia grana, daí a diferença para ele, para o Zé Maia, que já estava numa ladeira de carreira já. E existia uma posição de direção, ele tinha Exatamente, tinha um poder na mão, gente. Entendeu? Mas assim. E outra coisa, a questão do carisma também. Porque nenhum abusador, nenhum outro é uma pessoa eu não sei que traça um monstro, isso, né? mas eu sentia que o Zé Maia, ele era empurrado goela abaixo, a gente às vezes de galã. Exato. Né? Tipo... mas no que tinha aquela na época página dele, ela ficava seguindo, né? Oi? Aquela página de galãs feios. Exatamente. Tipo isso. Irmão Simas, né? Alguém me responde como, né? E tem isso, assim, da empatia, do carisma, porque a pessoa que vai fazer isso, e a gente, infelizmente, tem que estar atento para todas essas esferas, não são pessoas que são traçadas como monstros, são as mais agradáveis, as queridas, aquele que brinca, né? E a gente volta à questão dele, Dani Calabresa, e aí fica ainda mais difícil, fica mais difícil para ela e mais fácil para os outros questionarem a palavra dela. Mas, gente, quem está sendo a louca ali, né? Dentro dessa desconstrução... A gente tem que pensar numa coisa muito séria, tá? Que todo abusador é um psicopata em potencial. Exatamente. Ele é carismático, ele consegue fazer com que a vítima se sinta culpada, ele consegue fazer com que, se isso vem à tona, ele se faz de tão vítima. É só ver o que o Márcio escreve na Piauí, que é a fala dele na Piauí. A entrevista dele recentemente. Mas verão provas que eu sou inocente, que não sei o que, não sei o que lá. Não. E a parte que ele tem que tratar, que ele traía a mulher dele, ele sabe que... Gente, como assim? Então, a fala é de um sociopata, um psicopata, daí vocês que sabem mais disso, Bruno e Gael, que é mais a área de vocês, ele vai nesse caminho, pelo amor de Deus. Sim, porque, assim, sim. Ele é extremamente carismático, ele tem uma posição de poder, a Dani Calabresa, ela conseguiu falar não, e daí o não desce igual abaixo de uma pessoa assim, né? Porque eu fico imaginando o nível de depressão e de ansiedade que ela passou durante esse tempo todo. Gigantesco. Gigantesco. Porque já não é fácil para, assim, para quem não viveu esse tipo de coisa. Uma mulher não pública também tem a questão, né? Não é fácil. Eu diria assim, eu nunca vou dizer que um assédio é uma coisa leve, mas assim, um pouco, eu tenho muita sorte ou muita proteção, eu não sei, graças a Deus, mas assim, o pouco que eu vivi disso já era um incômodo tão absurdo que eu não consigo imaginar estar no lugar dela e das mulheres que sofrem qualquer tipo de violência sexual. E assim, eu vou ampliar um pouquinho, tá? Porque eu já vi assim, eu já escutei relatos de mulheres fora do padrão estético de beleza, tá? E daí tô falando de mais gordinhas, ou de mais magras, ou enfim, ou que não são necessariamente bonitas, né? O padrão, assim, que sofreram assédio, e daí as pessoas assim, mas ela nem é bonita para ser, porque ela tem que agradecer que alguém quis ela na vida. E a gente tem a fala do presidente falando isso, né? Um infeliz de um presidente da República falando isso. Tinha até esquecido disso. É muito... Né? A Maria do Rosário, você não merece ser estuprada, assim, sinceramente. Exato. E eu nem uso mais a palavra bonita ou feia. Para mim é um padrão que infelizmente é criado. E a gente tem que engolir. E a gente vê, não só da Dani Calabresa, mas o movimento que foi o caso da Mari Ferrer.
Exatamente. Também tem isso. Muito bem lembrado. Até com evidências apontando para existência, ela falando eu não queria, tipo, eu não queria, acabou, a palavra dela era eu não queria. Não é não. E aí ela não foi é humilhada, e ela, não só ela foi violentada, como ela foi humilhada. E assim, o meu receio é que, que esse tipo de situação se torne ainda, para mim, vai na contramão de tudo que a gente vem lutando para conquistar, porque abre uma jurisprudência para que isso se torne mais, entendeu? Para que a palavra da vítima seja mais duvidada ainda do que sempre do que sempre foi. Isso me deixou, o que eu pensei logo foi, gente, como, sabe, tipo, você fica sem ação, você fica sem palavra, você fica, é muito revoltante. Eu me senti lesada enquanto mulher. Acho que a gente que é mulher se sente lesada todo dia de formas diferentes. Não tem um dia que a gente põe o pezinho para fora, que não pegue um Uber e não finja que tá ligando para alguém para avisar que, tô chegando. Às vezes você tá indo para um lugar, você nem tá encontrando ninguém, você finge que tá ligando para dizer, tô chegando, eu vou compartilhar. Sabe, eu já cansei de falar que estava compartilhando a viagem, que estava, né, essa semana eu recebi uma notificação do Uber que agora as motoristas mulheres podem optar por só escolherem passageiras mulheres, isso é muito legal. Tipo, que pena que precisa, mas que bom que tem. E devia ter o oposto também, da gente ter a opção de escolher motoristas mulheres. Né? E a questão também que eu refuto é o posicionamento da empresa, né? Desde a situação toda que aconteceu, a Globo, ela não falou um A. E as notas, todas as notas, eu li todas as notas que foram emitidas, em momento nenhum ela falou de assédio, ou ela falou de assédio sexual ou crime, né? Foi um comum acordo de um trabalho que foi um comum acordo, agradeço. E aí, recentemente, né, agora, anteontem, inclusive, né, foi ao Jornal Nacional uma nota, né, e com um termo, né, que eu fiquei abismado quando eu ouvi, eu revi o vídeo, né, porque ele começa falando sobre a questão de assédio sofrido pela atriz Dani Calabresa, segundo a qual, né, esse termo, ele é muito, sempre colocando, né, toda a responsabilidade na palavra da... ela sofrera o atentado. Então, assim, e ainda disponibilizaram a matéria da Piauí. Responsabiliza a vítima. Isso. Eles ainda, e aí citaram o perfil dela, citaram a entrevista na Piauí, disponibilizaram, porque você vê aí nem imparcialidade, desculpe, uma isenção por parte da empresa em, olha, aconteceu, tomamos essas medidas, mas por questões legais cabíveis ao compliance, ao sistema de proteção, tanto aos depoentes quanto à pessoa em julgo, nós não podemos divulgar relatório ou divulgar qualquer coisa, que inclusive nem a Dani, nem as outras pessoas que fizeram denúncia, que depois da coragem dela, outras denúncias começaram a ser feitas, eles não receberam até agora nenhum relatório do compliance reafirmando ou afirmando, ou enfim, justificando a situação. Então, você vê a postura, peraí, o que a Globo prega, o que a Globo não prega, que postura é essa da empresa que está mudando, que está se adequando ao novo, que está se reformulando, e assim, todo mundo que me conhece sabe o quanto eu sempre defendi, quando eu estive lá dentro, né, sempre militei a favor, mas até a militância a favor tem a consciência de, errado, errado, certo, que, de repente, mas, gente... isso teria mudado um pouco de figura? Como ela falou que a carreira da Dani, quando foi pra Globo, ela ficou mais apagadinha. Talvez fosse uma mulher que tivesse um pouco mais de poder de igual para igual com ele ali. Mas ela sempre foi atriz, ele questão de poder, e ela foi boicotada por ele, na verdade. Gente, e tem uma coisa também que você não pode esquecer, que fala também na matéria da Piauí, é de uma reunião que ele faz na casa dele com 40 pessoas. Mauá, na verdade. Foi em Mauá, ele fez uma reunião em Mauá. Isso, ok. E aqui não tem nada, aqui a gente pode. Exato. Aqui tem tudo, na piscina. O ADD não faz nada, não sei das quantas. Eles sabiam que não ia andar nada, eles tinham certeza que isso não ia acontecer, porque a engrenagem da Globo é assim,
ela não favorece mas a certeza da impunidade para uma pessoa que tem um poder na mão é muito alto, é muito grande. A gente vê isso a todo tempo e em todo lugar. E para um homem, então, mais ainda, sabe? Exato. Tipo, é bem complicado. O jingle que ele falou, essa fala que ele disse, abre aspas, não tem compliance lá, não tem compliance lá. Não adianta reclamar no DAA. Isso. Foi gravada por vídeo, inclusive. Ele tinha certeza que não ia dar em nada. Ele tinha certeza que isso ia ser impune pro resto da vida. Tanto assim, e daí a Globo só reafirma isso quando ela faz, por causa de motivos de família, pessoais, ele está saindo. Em nenhum momento a gente volta a falar que ela assume que ele fez abuso e assédio moral e sexual. Esse é bom. Passada de pano, né? Exato. Mas, gente, vamos lá. Eu tenho certeza que se fosse negro, não tinha. Isso daí já tinha mandado pro inferno. Quer ver? Certeza, ele é branco. Qual o diretor negro na Globo mesmo? Oi? Qual o diretor negro na Globo? Não tem. Diretor negro não tem. Eu vou dar um exemplo até que não tem muito nada a ver, mas na época da ditadura brava, né, anos 70, Médici, o Roberto Carlos, super apoiador do sistema, super. Ele vai falar do Tim Maia, né? Não, o Tim Maia também, mas a desgraça que o Wilson Simonal caiu foi pior. O Wilson Simonal, e hoje em dia os biógrafos sérios dele falam que foi uma confusão mesmo. Ele não queria entrar no debate, ele estava no direito dele, ele era um homem negro, de periferia, que tinha chegado, era um showman, era um cara completo. Ele, né, vindo do Carlos Imperial, ele não queria se meter, então ele meio que... Ele nem foi a favor, nem foi contra, ele só não se meteu. Uhum. Cara, o que a classe artística, aí eu falo, a classe artística fez com a vida dele, que ele morreu em depressão, em desgraça, de cortar o coração. O seu Roberto Carlos está aí, essa múmia, entendeu? Essa criatura, para mim, abjeta, eu tenho nojo dele há muitos anos já. Ganhando milhões por um show. 10 milhões por um show. Você viu uma coisa que eu falo da cor. Tem uma coisa que é um ditado que eu tenho muito comigo e que às vezes eu peco até por falar demais, apesar de não parecer, mas não peco. Eu acho que eu não peco, porque o que eu falo eu sustento. Mas é o seguinte, quando você é neutro, quando você neutralidade em situação de justiça se chama conivência. Conivência. Exatamente. Você está perpetuando aquilo apenas por se calar. Então... Você acabou de citar Marx sem ser ipsilito. Você acabou de citar Marx. Não há ciência, não há tomada de posição na vida, não estou falando partidária, que não seja política, gente. Exato. Quando você cala a boca, você é conivente, você está dando... por isso que, Gael, que eu fico pé da vida com aquela galera da neutralidade axiológica. Gente, me vem Friedman, já me dá até um negócio na cabeça. Naquele momento, 8... Caraca, é você, meu Deus! Achei maravilhoso. Gael, maravilhoso, posso fazer propaganda de mim? Claro, deixa, tá bom. Eu também quero super, claro. Então, assim, Monique e Bruna e todos que estão nos assistindo, por favor, a gente tem que se seguir mais, porque eu adorei o papo, vocês são fantásticos, eu virei fãzinho de vocês. Mas assim, eu tenho milhares de projetos, mas assim, tem o Universo Queer, que tem um canal no YouTube, tem página no Instagram, essas coisas, mas no YouTube é youtube.com/universo queer, QUEER, que sou eu e o meu sócio Douglas. A gente fala sobre o movimento LGBTQIA+, e a gente tenta levar, eu sou mais sério da parada, o Douglas é mais brincalhão, ele quer falar mais sobre coisas de jogos, eu quero falar sobre, eu sou militudo, né? Eu não consigo não militar, não consigo. Não consigo. Fala da blogueirinha, né? Me deu brecha, militei mesmo. Exatamente. E além disso, eu tenho uma marca de joias que é All Design. Eu acho que o Gael vai deixar depois embaixo aqui os nossos links de todo mundo. E a All Design é meu bebê que tem 5 anos, completa esse ano. Eu sou super fofo, porque é o meu bebê mesmo. E é uma marca de joias, e apesar, joia luxo, o Gael sabe, eu tenho peças caríssimas, ele tem peças que eu tento baixar sempre o mais
para baixo possível o valor para tentar acessibilizar isso para todo mundo. É uma marca que eu tenho vontade, eu falo com orgulho que é uma marca a gênero, ela é uma marca feita para seres humanos. E entendo que seres humanos é muito mais do que essa palavra. Adorei tudo, adorei Gael, o convite. cria um grupo no WhatsApp, por favor. Pelo amor de Deus. Precisamos. Poxa, um reencontro desse depois de 40 anos, pelo amor de Deus. A outra, se sentindo no programa do Faro. Mais ou menos. Bota a música merda para foi um chorar. Prazer conhecer você. Agradeço muito. Monique, por favor, vende o seu jabá para a gente também. Por favor, claro. Então, gente, eu trabalho com cabelo e maquiagem e eu dou dicas no Instagram. Eu faço filmezinho mostrando produtos que eu testo, produtos que eu não testo. Eu trabalho também muito com a questão do visagismo, da pessoa se sentir bem do jeito que ela é, dela não tentar imitar um padrão de beleza. E eu dou várias dicas sobre cores, sobre como usar as cores a seu favor, que beleza é uma coisa muito individual, né? Eu tento individualizar a beleza de cada uma. E esse é o meu trabalho também com as minhas clientes, de tentar buscar não um copia e cola, que tá todo mundo sempre com a mesma cara. Eu tô sentindo que tá todo mundo muito igual. E, isso não é legal. Isso não é legal. E pregar um consumo mais consciente dos procedimentos estéticos e da beleza em si. Então, o meu Instagram, o Gael vai botar aqui, é Monique Ribeiro Makeup. E é isso. Eu agradeço muito o convite, porque outra coisa que eu não posso esquecer de falar, a gente tá lá no Monique Ribeiro Makeup, a gente está com um sorteio solidário para arrecadar donativos para a ceia de Natal desses 220 crianças e mais material escolar das 220 crianças que são assistidas por um projeto aqui de Niterói chamado Remanso Fraterno, e que é cuidado pela Sociedade Espírita Fraternidade. Isso. Então, quem puder participar também, eu fico muito, muito, muito agradecida, muito de verdade, porque é um projeto muito sério, tá? Então, é isso. Bruna, agora é a sua vez de vender o seu jabá. Dá a sua mensagem. Gente, blogueirinha, influencer, professora falida do Estado. Não, gente, sério, bota aí meu arroba, segue lá, sempre fazendo uma presepada, né, fazendo uma análise de conjuntura aí, que eu sou dessas, me deu brecha, eu vou militar sim, e eu que sou militante raiz, Tamo junto. milito sim, então arroba Bruna, SNORANS, Bruna Senorans, aí me segue lá. Tô sempre fazendo uma presepada. Eu tento, às vezes, fugir, mas não consigo. Não pode. Eu sabe, eu não consigo. Com certeza. Eu queria agradecer a todos vocês, a Anderson, a Bruna, a Monique. Infelizmente, a gente não teve como a Gisele participar conosco por causa, né, do mau tempo em Roraima. Ela que é professora de psicologia e também da Faculdade UNAMA de Roraima. O link da matéria da Piauí, do Anderson, da Design, da Monique, tanto do profissional quanto do dela, a gente vai disponibilizar aqui, do Remanso Fraterno, que é uma obra incrível, né? Obrigada. Da CEF, que eu trabalhei lá também, inclusive, conheço a obra há muitos anos, e todos que estão assistindo, seja do Rio, seja de São Paulo, podem contribuir, podem vir visitar, é um lugar maravilhoso, que por mais que seja mantido por uma instituição religiosa, né, ele é plural, ele é aberto, ele não é X ou de Y, ele é para todos e com todos que façam e promulguem o bem. Né? Exatamente, a gente está recebendo até donativos de pessoas da Igreja Evangélica, e eu estou muito feliz com isso. Isso é maravilhoso, muito isso é mesmo. maravilhoso. Né? Agradeço a todos que vocês que assistiram. Eu estou com um avatarzinho aqui, porque a minha imagem deu uma travada, mas tudo bem. Falando sobre, está entrando nessa nova reta de entrevistas, de bate-papo, esse mês de dezembro, né? Lembrando sempre, assédio é crime. Denuncie, motive, mobilize a qualquer pessoa que sofra, seja moral ou sexual, a procurar por ajuda, a denunciar. Procurar por ajuda, pois não é fácil lidar com essa questão, com essa pressão. A culpa não é da vítima. E a denunciar, sim, na delegacia especializada
ou na delegacia convencional para ser direcionado, né? Ligue 180, Disque 100, use todos os meios que estão aí para poder Gael, falar isso. Diga. Olha só, que fica claro, se você acha que você indo sozinha a uma delegacia, sozinho, vá acompanhado, vá com 10 pessoas, não vá sozinho, vá com gente para se sentir mais empoderado, para sentir mais força. Não se intimide, denuncie. Exatamente. Agradeço a todos vocês. Obrigada pelo convite. Beijos. Tem mais. Agradeço a disponibilidade de vocês, espero que tenham gostado. E você que está assistindo a gente, não se esqueça de se inscrever, de curtir, comentar, dizer para a gente o que você achou e o que a gente pode trazer sempre, ok? Falando sobre Fica Por Aqui, eu agradeço a todos vocês, um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, gente. Obrigado. Gente, muito obrigada, Natal, gente. Feliz Natal. Feliz final de ano. Que 2021 volte. Ai, meu Deus, tem medo. Agora vamos trabalhar que tá loucura, gente.